Time, dando continuação à cola de atos processuais, comunicação dos atos, citação, citação ficta. Citação ficta pode ser por hora certa e edital. Citação por hora certa, ela tem requisitos para ser realizada. Quais são esses requisitos? Deve haver 2 tentativas de citação pelo oficial de justiça e o oficial de justiça ter fundada suspeita de ocultação. Ou seja, não é só indo 2 vezes que o oficial de justiça pode supor que vai haver uma frustração à citação. Precisa ser fundada a suspeita de que ele está se ocultando. Por exemplo, ele costumava chegar às 6 horas do serviço. E desde que se iniciou o processo, ele não chegou mais nesse horário. Então, depois de 2 tentativas, há a suspeita de que ele realmente está querendo se esquivar dessa citação. Qual que é o procedimento da hora certa? Primeiro, o oficial de justiça vai fazer 2 tentativas. Sendo essas 2 tentativas frustradas, ele vai intimar um parente ou vizinho e vai falar um dia específico em que ele vai retornar para efetuar a citação. Intimado o parente ou vizinho, ele vai comparecer no dia específico. Se encontrar o réu, o interessado ou o executado, ele está citado. E aí segue o procedimento da citação real por oficial de justiça. Ou seja, ele vai ler o mandado e entregar a contrafé. Se voltou no dia específico e ele não se encontra, o oficial de justiça vai fazer uma certidão de todo o ocorrido e vai deixar uma contrafé com o parente ou o vizinho. Ele vai fazer constar que tentou 2 vezes, que ele voltou no dia específico e não encontrou. Com isso, ele vai fazer uma certidão de todo o ocorrido, ele vai explicitar tudo o que aconteceu e vai deixar uma contrafé com parente e com vizinho. Por último, ele vai passar todas essas informações para o chefe de secretaria, que vai expedir uma carta ao citando, informando tudo isso que ocorreu. A expedição dessa carta é uma condição de validade da citação. É necessário enviar essa carta para tornar perfeito a citação por hora certa. Por fim, a contagem é da juntada do mandato de citação aos autos. Visto a hora certa, o edital, que é o último meio aqui. Citação por editais. Quais são os requisitos? Está previsto também no Código de Processo Civil. O primeiro deles é a afirmação do autor ou certidão do oficial informando presença das circunstâncias autorizadoras. Por exemplo, quando ele está em local incerto. A publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do CNJ que deve ser certificado nos autos. Terceiro, a determinação pelo juiz do prazo que variará entre 20 e 60 dias fluindo da data de publicação única ou havendo mais de uma da primeira. E o último requisito, a advertência de que será nomeado um curador em caso de revelia. No primeiro requisito, eu falei de circunstâncias autorizadoras. Essas circunstâncias, elas estão no artigo 256 do Código de Processo Civil. Quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. E por último, nos casos expressos em lei, como por exemplo nas ações possessórias. Um monte de gente foi lá e invadiu uma propriedade. Se há um número muito grande de pessoas e é difícil identificar cada uma, todas elas vão ser citadas por edital. Quais são as características do edital? Ele é excepcional, ou seja, ele só vai ser utilizado se for esgotadas todas as possibilidades de citar por outro meio. Já tentou meio eletrônico, já tentou por correio, tentou por oficial de justiça, escrivão, por hora certa. Não deu nenhuma dessas, então vai por edital. No terceiro requisito, ele fala de publicação. Qual que é o prazo dessas publicações? Vai ficar a critério do juiz decidir de 20 a 60 dias de prazo, fluindo da data da publicação única, ou havendo mais de uma, da primeira. Aonde que vai ser feita essa publicação? Essa publicação vai ser feita na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do CNJ. Está aqui a cola de edital.
Só vale ressaltar uma coisa aqui, que na citação ficta, para ambos, ou seja, o edital e a hora certa, vai se nomear curador para representar a pessoa no processo. Quais que são os efeitos da citação? É bem tranquilo aqui. O primeiro deles, pelo fato da citação positiva fazer ingressar no processo o réu, o interessado e o executado, quando eficazmente realizada, ficará completa a relação processual. Vai haver as partes com interesses conflitantes, juntamente com o juiz que vai realizar a prestação jurisdicional e dizer o melhor direito. O segundo efeito é a litispendência, ou seja, já existe uma ação idêntica proposta. O terceiro efeito é tornar litigiosa a coisa, e isso significa que o objeto da demanda está sendo alvo de uma disputa judicial. Vai constituir em mora o devedor, se ele já não estiver, e é uma causa que interrompe a prescrição do direito. Sobre citação é isso, eu volto no próximo vídeo falando de intimação. Abraço! Curtiu? Espero que tenha te ajudado. Dá uma olhada aqui embaixo nos comentários e vê se tem alguém com alguma dúvida que você pode ajudar. A dúvida dela vai cair na sua prova.